Muito boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar entre amigos, fazendo o que a gente mais precisa para esse momento das nossas vidas. Hoje nós viemos falar sobre um dos temas mais urgentes para as nossas vidas, para esse momento, para todas as nossas existências. É a pacificação, a paz. Parece fora de dúvida que esse é um ideal que resume muito dos nossos objetivos imediatos. Jesus deixou claro que o objetivo último, o sentido maior da existência é o amor, mas colocou-se como padrão, como um modelo de amor. E acho que qualquer um de nós vai reconhecer que para a gente alcançar o amor que Jesus amou nessa vida, está fora do alcance. Mas se essa é a nota 10, a nota 5, suficiente para passar de ano, é a paz. Então aprender sobre a paz é extremamente importante. Como conquistar a paz num mundo tão violento? Guerras, terrorismo, pedofilia, corrupção, são diferentes as formas de violência, mas todas elas nos atingem muito. Pensar sobre essas formas de violência, sobre como enfrentar e como transformar esse mundo, é uma tarefa realmente fundamental. Para isso, nós, seguindo o caminho que nós temos tomado desde que em dezembro lançamos esse livro, Saulo e Paulo, que fala da transformação interior, a gente veio falar da pacificação a partir da história de Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso. Há dois momentos importantes da vida de Saulo, depois Paulo, que são dois encontros com Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, acusado, julgado e punido por ele mesmo, Saulo, até a morte pelo apedrejamento em praça pública. São dois encontros fantásticos e eles nos ajudam muito a pensar sobre a violência nas nossas relações. O primeiro deles, visando mesmo perseguir aquela heresia, aquela blasfêmia, Saulo foi até a Casa no Caminho para conhecer essa instituição e o seu líder, Pedro. Quando ele foi, ele encontrou uma estrutura semelhante com essa nossa. Afinal, tinha alguém falando sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, sobre Jesus. E também havia o trabalho de assistência aos doentes com a imposição de mãos. Ou seja, muito similar ao que nós fazemos hoje em dia. Ele encontrou justamente Estevão falando sobre a Boa Nova. E ele, que se orgulhava muito de ser o melhor orador do judaísmo, encontrou em Estevão um discurso diferente, uma oração que não era feita apenas com o intelecto, mas que era feita com a alma. Ele olhava para Estevão, ouvia Estevão e se pegou, como toda a plateia, imantado por aquela figura. Ele, que foi lá para perseguir, de repente se descobriu admirando aquela comunhão, aquela comunicação perfeita daquele momento. Quando ele percebeu o que estava acontecendo com ele mesmo, ele falou: como assim? Deu aquela chacoalhada na cabeça e já começou a desafiar, inquirir Estevão no meio da sua fala.
era claro, naquele momento de Saulo, uma disputa do que depois Paulo de Tarso denominaria homem velho e homem novo. Ele olhou, abriu a sua alma para Estevão e comungou daquele momento, se integrou luminosamente a Estevão, mas o homem velho voltou e tomou conta dele, a ponto de depois dele fazer tudo o que fez, não apenas com Estevão, mas com Pedro, João, diversos milhares de cristãos que ele levou para as cadeias, que ele torturou, que ele confiscou bens, que ele assassinou da forma como era previsto pelo Sinédrio. O que acontece conosco em cada relação? Tem gente que incomoda vocês, não? Não, né? Almas elevadas, ninguém mexe com vocês, não é verdade? O que acontece quando a gente encontra com alguém que bate no fígado? Naquele momento, como aconteceu com Saulo, dois modelos, duas forças agem sobre você: o homem velho e o homem novo. Curiosamente, depois de 18 séculos de Paulo e de Jesus, quando surgiu o Espiritismo na Europa, os espíritos e Kardec se dedicaram a uma campanha dentro dos seus livros, o que inclusive é visto causa discussões entre as pessoas. Como pode um livro que era para a eternidade falar de um tema tão específico, de um problema tão específico da Europa daquele momento? Tem gente que critica isso. Qual foi o aspecto específico que Kardec e os espíritos atacaram no Evangelho segundo o Espiritismo? O duelo. Porque era uma instituição típica da Europa. O duelo era uma prática onde todos os homens de bem, desde a adolescência, eram treinados nos mais diferentes armamentos, as diferentes espadas, as diferentes armas de fogo. E por que eles eram treinados desde o início da adolescência? Porque o rito dizia que um homem de bem, quando se defrontasse com algum conflito, alguma diferença, algum inimigo e fosse desafiado, ele só tinha uma atitude a tomar: aceitar o desafio, e com todo o rito de testemunhas, escolha das armas, uma coisa formal, fazer uma escolha interessante que eu vou apresentar para vocês aqui: ser assassinado ou ser assassino. Qual das duas você prefere? Ponha-se a escolher agora. O que você prefere? Ser assassinado ou ser assassino? Porque essa é a escolha que você tinha no duelo. O que você prefere? Dá para ter uma terceira, por favor? Mas era assim que era o rito, que os homens de bem não aceitaram o desafio, era aceitar uma inferioridade moral, era gravíssimo. E lá vieram os espíritos, lá veio Kardec combater o duelo. Vocês acham que o duelo acabou? Vocês acham que era um problema lá da Europa, não tem nada a ver com o resto do mundo? Enfim, será que nós duelamos quando alguém nos ofende? Será que nós também escolhemos armas, chamamos testemunhas e de alguma forma, simbolicamente, tenho esperança que só simbolicamente, nós também tenhamos que escolher entre ser assassinados ou assassinos? Porque nós fazemos essa escolha. É muito interessante como
a escolha do duelo espiritual é ainda mais difícil do que a escolha do duelo material. Os romances espíritas já nos dizem que espíritos que estão há 3, 4, 5, 7 séculos se alternando na posição, ora de assassinos, ora de assassinados. Se não na carne, mas um sempre traindo, prejudicando, conspirando, atacando o outro. Às vezes há milênios. A morte do duelo físico, ela é um problema localizado. Afinal de contas, o que é morrer aos 20, aos 25 anos, de uma morte plenamente evitável? Só prejudica basicamente aquela vida, em termos físicos. Mas a morte e o duelo espiritual, esses nos têm acompanhado por muito tempo. Inclusive resultando naquele dilema que todos nós temos. Por que eu tive a mãe que eu tive? Por que eu tive o pai que eu tive? Por que eu tive os irmãos que eu tive? Por que eu mudo de emprego e só tem gente ruim? Por que eu mudo de prédio e o vizinho é sempre chato? Ou, colocando de uma maneira mais geral, como desvendar o problema das antipatias gratuitas? Se você tem rudimentos de um estudo filosófico, científico, psicológico, diga para mim, qual é a explicação que a ciência dá para as antipatias gratuitas? Nem conheço, a pessoa nunca me fez nada, nunca me falou nada, mas não gostei. Não fui com a cara. E nem adianta rir, porque a pessoa também não foi com a sua. E ali está montada a estrutura da violência, a estrutura da agressão. É esse o campo magnético. As pessoas até falam, nossa, se falar alguma coisa sai faísca. Sai faísca. Sai mesmo. Quem tiver visão espiritual vai perceber que o campo está todo montado para a violência. O campo está todo montado. Dali para a agressão é um detalhe. Quem montou esse campo? Como foram montadas essas energias? A gente pensa que de uma vida para outra a gente esquece tudo de outras vidas. As pessoas falam assim, não sei que rainha e que rei eu fui. Pois é, a humildade já vai daí, né? Uma beleza. Só que não é verdade. Nós não perdemos nenhuma memória de outras vidas. Ela apenas está depositada no nosso inconsciente, ao qual nós nem sempre temos acesso. É necessário que um gatilho, vamos chamar assim, uma situação qualquer, puxe aquela memória de uma forma que uma criança que nunca tocou piano, às vezes é colocada na frente do instrumento e toca. Como assim? Uma criança olha para a mãe e fala assim, você está me dando bronca, mas quando eu era teu pai eu não te dava bronca assim, viu? Só o professor Ian Stevenson, americano, tem mais de 1.500 casos que sugerem reencarnação, porque ele pegava os casos e investigava. Algumas crianças falam a cidade, o ano e a causa que morreram e o nome que tinha em outras vidas. Aí vai o danado, vai até a cidade, procura no cartório e vê na certidão de óbito o nome da pessoa, no ano certo e com a mesma causa mortis que ele apontou. Como assim? Bom, é só você procurar, hoje é fácil de você encontrar isso, é Google, é em todo lugar. O professor Hernani Guimarães Andrade tem mais de 80 casos assim. É muito mais comum do que você imagina. Então, esses casos aparecem, as pessoas aparecem, as antipatias, e não vamos falar só da sombra, vamos falar da luz também. As simpatias gratuitas também acontecem.
Do nada, como a juventude gosta de falar, do nada, vem uma pessoa e começa a te falar da vida íntima dela, fala de coisas, e ainda fala no meio da conversa: nossa, nunca falei isso pra ninguém, estou falando pra você agora. Como assim? Como pode isso? Nenhuma ciência explica, apenas a explicação clara que o nosso coração diz que é um retorno. Que não se trata de pessoas que nunca se viram nessa vida, mas elas já vieram de outras vidas. E o que acontece quando uma pessoa olha para você e fala: não conheço, mas não presta? E você olha para ela e fala a mesma coisa. A energia mental que é depositada ali é aquela que eu falei, que sai faísca. Aquele campo fica montado. Cada vez que eu vejo fulano, eu mudo de calçada, eu penso em outra coisa, eu já começo, venho até o centro espírita para falar: tira essa sensação de mim, mas já saio pensando no fulano. E ainda fala que o passista era fraco. Pode? Estamos falando sobre isso, e de uma pessoa que não vê a pessoa, mata, estupa, esse vem de outras vidas também? Não existe, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Acreditar na tese da ciência, que é o acaso, foi bala perdida. Bala perdida nada, a bala se acha. Quem é perdido são seres humanos. Tudo que acontece na vida da gente tem uma causa. Acreditar no acaso é não acreditar em Deus, ou acreditar em Deus só da boca para fora. Se não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, existe um sistema energético em tudo que existe, que o estuprador não pode estuprar qualquer vítima. Não pode. Um assassino não pode matar qualquer pessoa. Quantos casos de gente que tomou 14 tiros e não morreu? Aí um empurra o outro, bate com a cabeça ali na quina, morreu. Por quê? É o acaso. Acaso? Tudo bem. Se você acredita no acaso, diga claramente: eu não acredito em Deus. Aí você fica coerente. Tudo bem. Agora, falar que acredita em Deus e acredita no acaso ao mesmo tempo é porque o teu Deus é 13,2% todo poderoso. É mais ou menos bom e aproximadamente justo. Dá para acreditar em Deus desse jeito? Escolha. Seja coerente. Se acredita em Deus, acredite. E busque entender os mecanismos, as leis de Deus que regem todos os fenômenos. Aí você vai ter condições de ter uma fé, não só por falar assim: acredito, porque Deus quis. Você vai até um sacerdote, depois de saber que o teu filho tem um diagnóstico de uma deficiência séria, que vai afetar a vida toda dele, que não tem cura, sabe, vislumbra o peso e os desafios que vão ter nisso na tua vida toda, e ouve do sacerdote: foi porque Deus quis. Como assim Deus quis? Deus acordou de bom humor e deu saúde pra gente. Acordou de mau humor e deu uma deficiência para aquela criança. É isso? É esse Deus que a gente acredita? E as crianças que sofrem de pedofilia a 2 anos de idade, do pai, do tio, do avô? E aquelas que já usam drogas desde da barriga da mãe? Porque a criança já nasce com síndrome de abstinência de drogas, porque ela foi alimentada por drogas na barriga da mãe. O hospital tem muito disso, né? Onde está Deus? Se a causa antecede o efeito, é lógico que assim seja, certo? A causa vem antes do efeito. E se a pessoa já nasceu com uma deficiência, onde foi que teve a causa? Se na barriga da mãe ela já era deficiente, onde foi a causa? Em outras vidas, é claro.
E o passado volta para as nossas vidas. O passado volta para as nossas vidas, volta como? Por exemplo, através das pessoas, volta também através das doenças, volta também através dos acidentes. Deus possui os seus próprios meios, porque se o assassino de ontem precisasse ser assassinado hoje, o mundo não tinha saída. Vocês não concordam? Porque olha só, o assassino de ontem precisa ser assassinado nessa vida. Ele vai ser assassinado necessariamente por um assassino, que vai na outra vida precisa ser assassinado. Quando vai parar isso? Essa, logicamente, não é a ação de Deus. A ação de Deus é sempre chamando para a reconciliação, chamando para acabar aquilo por ali. Porque um país que recebe uma bomba atômica, como o Japão recebeu duas, em Hiroshima e Nagasaki, e morrem algo em torno de 200.000 pessoas, idosos, crianças, doentes, inválidos, é chamado, sim, muitos seriam os países e as pessoas que ficariam com ódio do agressor, é ou não é? Porque um avião a 40.000 metros de altura era inatingível por qualquer fogo antiaéreo. Então era uma agressão absolutamente covarde. Absolutamente covarde. Indefesos. Era impossível esboçar uma defesa. Eles simplesmente apertaram o botão e a bomba caiu. O Japão tinha meios de passar por esses desencarnes coletivos sem a bomba atômica? Por exemplo, no Japão tem terremoto, vulcão, tsunami. Nossa, eles lá têm tudo isso e mais um pouco. E aí eu pergunto, quem foi o culpado pelo terremoto do Haiti que matou 400.000 pessoas? Quem foi o culpado? Quem morreu no terremoto, quem teve um ente querido que faleceu no terremoto, tem raiva de quem? De quem? Deus tem os seus próprios mecanismos, que faz as pessoas colherem violência, se plantaram violência lá atrás, mas pode encerrar por aqui, pode encerrar já. Deus não precisa, o bem não precisa do mal. Se precisasse, não seria o bem, não seria lógico, não seria Deus. Ele tem os seus próprios mecanismos. A gente é que se antecipa quando há um campo que atrai aquela situação do estupro, da corrupção, da pedofilia, do desencarne coletivo, e aí, mediante aquela energia, é permitido que aquilo aconteça. Por quê? Disse Jesus, o escândalo é necessário. Essas palavras da Bíblia, algumas são de tradução e de entendimento difícil. Quando fala o escândalo é necessário, se pode traduzir por mal. Os aparentes males da vida são todos necessários. Ora, se um mal é necessário, ele é mal. Tomar uma injeção, para quem detesta tomar injeção, é um mal necessário. É um mal? Não é mal, é remédio. Então, o escândalo é necessário. Ele só acontece, só é permitido que aconteça por Deus, um escândalo, um aparente mal, quando ele é extremamente necessário. Mas continua Jesus, mas ai daquele por meio do qual ele vier. Ai daquele por meio do qual ele vier. Esse está se comprometendo por muitas vidas. E aí você pode entender muitas coisas. Se você compreender isso, você vai entender a vida quando ela retorna os desafios. Você que não aceita até hoje ter passado por situações na sua infância, você que não aceita ter nascido em condições socioeconômicas difíceis, você que não aceita, tem gente que não aceita o próprio sexo, tem gente que não aceita a própria cor, tem gente que não aceita quase nada, vive em guerra com a vida. É bom viver em guerra com a vida? Viver em guerra consigo mesmo? É péssimo.
E quando você aprende a doutrina das vidas sucessivas, você descobre que tudo aquilo que você não aceitar e não aprender nessa vida, vai voltar. Como nós estamos falando de pessoas que nos desafiam, na próxima vida, sabe aquela antipatia da tua família? Sabe? Se alguém tiver, se vocês tiverem aquela pessoa, vocês têm aquela pessoa? A notícia é, o desafio é, se reconcilia ou volta. O que você prefere? E a gente fica repetindo, não, perdoar comigo é difícil, perdoar não dá, eu não tenho capacidade. Ah, é? Então volta. Qual é o castigo para o aluno que não aprende a lição? Repete. O que vai acontecer com você? Repete. Porque Deus nunca desiste de nós. Você não aceitou o chamado? Volta. Você não aceitou o chamado? Volta. Vocês estão prontos para voltar? Sofrer tudo de novo? Tem uma passagem que eu me emocionei muito ao ler esse livro de Paulo Estevão, que descreve essa vida maravilhosa de Saulo, já com Paulo, que ele, depois de ter percorrido a pé, as aldeias, as cidades e os países de volta do Mediterrâneo, imagina o meio de transporte. Ah, eu vou fazer uma viagem no mar Mediterrâneo. Ah, é? De sandália. Depois de ter percorrido tudo isso, ele granjeou, ele plantou tanto amor, que começou a receber emissários de tudo quanto é lado. Paulo, como é que eu resolvo isso? Aí ele estava lá pensando, né? O que eu vou falar para essa pessoa? Aí quando ele estava pensando no primeiro, recebeu o segundo emissário. Tá, então, tipo assim, né? Ele pegou o Waze, né? E aí viu, ele ia primeiro para uma cidade e depois já pegava a outra. Mas nessa de pensar, isso já tinham vindo mais 3. Aí ele começou a pensar o itinerário. Quando ele estava com 15 emissários, bateu o desespero. Porque é claro que não tinha Waze, é claro que não tinha tablet, é claro que não tinha nada para facilitar o lado dele. E aí bateu o desespero. Sabe aquela frase do Pequeno Príncipe? Tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas? Ele tinha cativado. E depois, para dar conta, se sentiu o peso da responsabilidade e passou uma noite em oração. Imagina Paulo passando uma noite em oração em claro, de tanta angústia que ele tinha. Imagine vocês, se você tivesse vários filhos, os filhos lhe pedissem ajuda desesperados e você tivesse consciência, eu não posso ajudar. Como é que você ficaria? Era Paulo. Era uma mãe que estava ali. E no auge do desespero, ele viu formar à frente dele uma nuvenzinha branca. Ele olhou para aquilo, estranhou, a nuvem cresceu, tomou um formato de gente, tomou um formato de homem, e Jesus Cristo apareceu para ele. Jesus falou para ele assim: Paulo, tu usarás os dons do Espírito. E aí imagina que Paulo ficou com essa nossa cara assim. Não entendi nada. Aí ele falou assim: a partir de hoje eu falarei para você e você escreverá cartas às igrejas. E quando escrever cartas para uma, essas cartas vão ser copiadas e vão ser espalhadas para toda a cristandade. E você pensando que está resolvendo o problema de um, você vai estar resolvendo o problema de vários. E as coisas serão da seguinte forma, preste atenção: eu colocarei Estevão para ser o nosso intermediário. Eu falarei para Estevão, Estevão estará contigo durante todos os próximos anos até o fim da tua missão.
O que era isso, gente? O retorno do assassino, o retorno do assassinado para trabalhar diretamente com o assassino. Não é lindo isso? É lindo no livro. Na tua vida, você acha, que lindo! Aqueles que eu prejudiquei estão voltando para se reconciliar e para trabalhar e para produzir a luz comigo. Você acha lindo isso também? Não, porque a visão da gente é estreita, porque a gente tem uma visão muito fechada. Ninguém consegue a aceitação, que é fundamental para a nossa transformação, se não elevar o olhar. E é isso que vocês estão sendo convidados hoje, é isso que qualquer religião nos chama, e o Espiritismo chama também. Venha aos cursos, leia os livros, busque nas palestras, tente entender a perspectiva da eternidade, porque a vida da gente é como andar na corda bamba. Se você tentar andar na corda bamba olhando para o pé, o que vai acontecer? Cai, despenca. E nós, por tanto cair, estamos aqui ainda, de tanto que nós caímos. Para você atravessar a corda bamba, você precisa de equilíbrio. E equilíbrio a gente só consegue alçando a cabeça e colocando o olhar no infinito. Quando você coloca o olhar no infinito, o teu equilíbrio vem para você, e você, um passo na frente do outro, você consegue fazer a tua travessia. A tua vida é fácil? Não dá para falar isso. Todos nós temos desafios enormes. Vamos ficar olhando só para nós mesmos? Só para o pé? É uma opção. A gente cai e faz o outro cair também. Se nós aceitarmos o convite da vida que nós estamos tendo hoje, como já tantas vezes cada um teve, nós vamos poder fazer as nossas travessias olhando para o infinito. Olhe os seus inimigos, olhe as violências, olhe as situações do mundo, pensando na perspectiva do eterno e perguntando o que Deus está querendo me ensinar com isso. Porque no momento que você percebe que você está tomando um remédio amargo, mas que ele é exatamente o que você mais precisa para a sua cura, o que você faz? Engole, aceita que dói menos, engole que é do teu bem, como as mães da gente falaram. Você tem dores, você tem desafios, o mundo tem violências. Pesquise, pergunte, estude o que Deus está querendo te dizer com isso. Porque se o aluno que não aprende repete, o aluno que aprende nunca mais vai ter as mesmas lições. Nunca mais vai passar pelos mesmos problemas. A opção é a atitude nossa perante os problemas, perante os desafios, perante a vida. Pacifique-se, aceite a vida, e você vai poder se transformar com o remédio, com a lição que Deus certamente está te dando através de todas as dificuldades que cada um tem, que eu sei que não são poucas, eu atuo pelas minhas mesmo, mas que são todas absolutamente necessárias e oportunas. Que a gente tenha fé, segure na mão de Deus e vai. Muito obrigado, boa noite.